Rapaz, deixa eu te contar um trem que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi lá para os lados de Rondonópolis, em Mato Grosso, terra quente, chão vermelho e aquele céu que parece não acabar nunca. Quem roda de caminhão por aquelas bandas sabe como é. Estrada reta que corta o cerrado. Cheiro de capim queimado e poeira que gruda na pele como tatuagem. Naquele tempo, eu fazia frete fixo para um centro de distribuição enorme. Parecia até cidade pequena de tanto movimento. Era caminhão chegando e saindo o dia inteiro. Barulho de empilhadeira. Cheiro de fruta madura misturado com diesel queimado. O serviço não parava nem de madrugada. Eu descarregava ali, tomava meu café preto e seguia viagem. Foi nesse vai e vem que conheci um sujeito diferente. Daqueles que a gente cruza uma vez na vida e nunca esquece. O nome dele era Ronaldo. Magro, calado, chegava sempre com uma mochila nas costas. Parecia que carregava o mundo ali dentro. Tinha uma força danada. Descarregava caminhão de batata que normalmente 2 homens suavam a camisa para dar conta. Mas o mais estranho é que ele fazia tudo em silêncio, sem reclamar, sem brincar, sem puxar conversa. Quando o resto da turma se juntava para rir e falar de futebol, ele ficava num canto, comendo a marmita devagar e olhando para o nada. No começo, o povo dizia que ele era só tímido, bicho do mato, daqueles que não se acostumam com correria de cidade grande. Tentaram puxar papo, convidar para tomar cerveja depois do expediente, mas era como falar com parede. Uma parede educada, sim, mas ainda parede. Com o tempo, a gente acostumou com o silêncio dele. Virou parte do ambiente, igual barulho de máquina funcionando. Eu mesmo, que sou curioso por natureza, fiquei com a pulga atrás da orelha. Ninguém sabia de onde ele vinha, se tinha família, se morava sozinho. Desaparecia no fim da semana e só voltava na segunda, sempre no mesmo jeito. Roupa limpa, olhar distante, nada a acrescentar. Eu, na minha cabeça, achava que o cabra devia estar fugindo de alguma encrenca. Sei lá, dívida, confusão com gente perigosa. Não tinha outra explicação. Mas aí, num dia chuvoso de verão, quando o telhado de zinco do galpão parecia que ia desabar de tanto barulho, percebi que o Ronaldo não era só esquisito. Era diferente mesmo. Chamei ele para tomar café comigo, esperando a chuva amansar. Ele veio, ficou parado olhando a água despencar lá fora. Para puxar assunto, soltei. Pelo menos refresca esse calorão, né? Ele demorou para responder. Quando falou, foi baixinho. Lá de onde eu venho, não é água que cai. Eu achei que era piada. Perguntei se a chuva era mais fraca e ele negou com a cabeça. Disse, às vezes cai um pó, preto, fino, cobre tudo. Falou sério, sem rir, sem mudar a expressão. Meu café amargou na boca. Não era jeito de quem estava inventando o caos. Depois desse dia, comecei a reparar mais nele. Notei coisas pequenas, mas que me deixavam encafifado. Às vezes, vinha dele um cheiro esquisito, como o ar depois de um raio cair perto. E o jeito que ele piscava... Rapaz, não era normal, não. Um olho fechava, e só depois o outro acompanhava. Quase imperceptível, mas quem vê uma vez não esquece. As semanas foram passando, e a turma resolveu fazer um churrasco nos fundos do galpão, comemorar umas metas batidas. Cerveja gelada, pagode alto, carne no fogo. Eu tinha certeza que o Ronaldo ia fugir, mas para surpresa de todo mundo, ele ficou. Sentou num canto afastado, prato na mão, mastigando quieto, como sempre. Eu olhei para ele. Senti até pena. Peguei minha cerveja e fui sentar do lado. Perguntei se estava tudo certo. Ele só balançou a cabeça. Ficamos naquele silêncio desconfortável até que resolvi brincar. Pelo menos aqui a chuva é de água, né? Ele parou de mastigar, ficou um tempo olhando para o prato e quando levantou o rosto, vi um cansaço profundo, daqueles que não se inventa. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Não era metáfora, não. Foi ali, com fumaça de carne no ar e o barulho do pagode, que o Ronaldo começou a me contar uma história que mudou minha vida. Ele disse que cresceu numa cidade pequena, cercada de mata fechada, cheia de trilhas e riachos. Conhecia tudo ali. Mas um dia resolveu seguir por um caminho novo. Nunca tinha ido. Entre 2 árvores enormes, com raízes expostas, encontrou algo impossível.
Uma porta. Só a porta. Madeira velha, tinta descascada, cravada no meio da mata. Sem parede, sem casa, sem nada. Ronaldo contou que ficou parado, olhando. Achou que podia ser entulho, mas ela estava firme, como se fizesse parte daquele lugar. A curiosidade falou mais alto. Girou a maçaneta e atravessou. Do outro lado, o mesmo mato. Nada mudou. Ele seguiu o caminho, sem entender, e depois resolveu voltar para casa. Só que quando chegou, no lugar onde a casa dele deveria estar, havia só um terreno vazio. As casas dos vizinhos ainda estavam lá, mas diferentes, pintadas de outra cor, portões trocados. Ele andou pela cidade inteira, mas ninguém reconhecia ele, nem os amigos de infância, nem os conhecidos da escola. A família tinha desaparecido. Era como se, ao cruzar aquela porta, Ronaldo tivesse sido apagado da própria vida. E foi assim, companheiro, que começou a cair a ficha de que aquele homem carregava muito mais do que silêncio. Depois daquele churrasco, meu camarada, eu não consegui mais olhar para o Ronaldo com os mesmos olhos. Aquele causo da porta no meio da mata ficou martelando na minha cabeça. Eu tentava me convencer de que era invenção, conversa fiada de alguém com problema. Mas o jeito que ele contou, sem exagero, sem drama, só com aquele olhar cansado, me fez duvidar do meu próprio juízo. Naquela noite, virei de um lado para o outro na cama, sem conseguir pregar o olho. A imagem da porta de madeira velha cravada no mato não saía da minha mente. No dia seguinte, quando cheguei no galpão, lá estava ele, empurrando um carrinho de caixas, calado, do mesmo jeito de sempre. Eu tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas não dava. Quanto mais eu olhava, mais reparava nas esquisitices do sujeito. Era o piscar fora de compasso, o cheiro no ar, aquela sensação de que ele não se encaixava direito no mundo. Um dia, até achei que era impressão minha. Mas no vestiário... parceiro, no vestiário eu vi com meus próprios olhos que tinha alguma coisa errada de verdade. Fingi que procurava uma coisa no armário, mas era de olho nele pelo reflexo do espelho velho. Ele lavava o rosto na pia, mas a imagem não acompanhava direito. Não era que ele não aparecesse, não. O reflexo tremia nas bordas, como se fosse televisão com antena ruim. Eu esfreguei os olhos, pensei que era cansaço, mas quando olhei de novo, o trem continuava lá. Aquilo me gelou por dentro. Foi nesse dia que eu decidi. Precisava de uma resposta. Não dava mais para fingir que era só maluquice da minha cabeça. Esperei o movimento diminuir lá no fim do expediente e chamei ele nos fundos do galpão, onde a luz era fraca e só se ouvia o barulho distante de um motor de refrigeração. Falei: Ronaldo, a história que você me contou, eu não consigo esquecer. Eu vi coisa errada no seu reflexo, no seu jeito de piscar. Eu preciso que você fale a verdade. Ele ficou parado, olhando para mim um bom tempo, em silêncio. Eu esperava que negasse, que dissesse que eu estava doido, mas o que saiu foi só um suspiro pesado. Ele disse: eu já contei a verdade. Você que não quis acreditar. Eu tremi na base, mas disparei. Então me mostra alguma coisa. Qualquer coisa. Foi aí que ele enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira velha de couro. De dentro, puxou um documento. Parecia identidade, mas não era. O plástico era diferente. O brasão no topo não existia em nenhum estado que eu conhecesse. E o nome do órgão emissor era Secretaria de Identificação Civil do Estado Unificado. Eu gelei. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele tirou 2 notas de dinheiro. Pareciam nossas, mas os rostos eram de pessoas que eu nunca tinha visto. E a moeda? Cruzeiros reais. Uma moeda que acabou há décadas, só que com um design completamente diferente. Não fazia sentido nenhum. Eu ainda tentei me convencer. Isso pode ser falso. Gaguejei mais para mim mesmo do que para ele. Mas Ronaldo não retrucou. Só pegou um grampo de metal que tinha caído no chão, espetou o dedo e levantou a mão. Uma gota de sangue se formou, só que não era sangue normal. Era vermelho, sim, mas denso, oleoso e escuro demais, como se tivesse um brilho úmido que não parecia humano. O tempo parou. Eu fiquei olhando para aquilo com o coração disparado. Era a prova de que tudo o que ele falou podia ser verdade. Depois desse dia, nossa relação mudou de vez.
Eu já não conseguia olhar para ele do mesmo jeito. O medo tomou conta. Como você encara um homem que te mostra na sua frente que o mundo não funciona como você aprendeu desde criança? Nos dias seguintes, ele continuava o mesmo no trabalho. Pontual, eficiente, silencioso. Mas para mim, cada passo que ele dava parecia ecoar mais do que devia. Eu desviava, evitava cruzar o olhar. Só que de vez em quando nossos olhos se encontravam. E naquele silêncio, eu sentia que ele sabia que eu carregava o segredo dele. O pior era a solidão disso. Quem ia acreditar em mim? Se eu contasse para alguém, iam me chamar de maluco. E no fundo, eu mesmo não sabia se tinha enlouquecido. O que eu tinha visto era impossível, mas eu vi. Ronaldo, por outro lado, parecia conformado. Carregava aquele peso como quem aceita uma condenação. Eu pensava, será que ele ainda procurava a família perdida? Será que acreditava que podia encontrar outra porta para voltar? Ou já tinha desistido? E foi nesse clima de desconfiança e silêncio que a tensão chegou no limite. Porque 2 semanas depois daquela revelação, Ronaldo sumiu. Quando Ronaldo sumiu, meu camarada, a sensação que ficou foi de vazio. Ele faltou numa segunda-feira e todo mundo achou que era só atraso. Na terça não apareceu e aí já começaram as piadinhas. Deve ter arrumado outra bica. Sumiu no mundo igual chegou. Só que eu sabia que não era simples assim. O telefone de contato que ele tinha deixado na ficha nem existia. Era como se o homem nunca tivesse estado ali. Como supervisor, sobrou para mim esvaziar o armário dele no vestiário. Lembro até hoje. Quase nada dentro. Uma troca de roupa dobrada, um sabonete pela metade. Mas no fundo, enrolado dentro de uma meia, achei uma coisa estranha. Era uma peça pequena de metal do tamanho de uma chave, só que sem dentes. O formato era orgânico, meio torto, e o peso não combinava com o tamanho. O metal não refletia luz e parecia nunca esquentar nem esfriar. Eu segurei aquilo e senti um arrepio subindo pela espinha. Era a única prova de que Ronaldo tinha existido de verdade. Porque veja bem, depois que ele sumiu, parecia que até a memória do sujeito começou a se dissolver. O pessoal comentava cada vez menos. O silêncio em volta dele ficou tão grande que quase dava a impressão de que era invenção minha. E foi aí que começou a parte mais sombria. Eu não conseguia dormir direito. Cada canto escuro do galpão parecia esconder uma porta parecida com aquela que ele descreveu. Cada barulho de corrente batendo, cada estalo da madeira do depósito me fazia arrepiar. Eu olhava para as portas de metal do galpão e pensava, e se uma delas não levar para onde deveria? E se eu abrir e cair em outro mundo, como aconteceu com ele? O peso daquele segredo me esmagava. Eu evitava contar até para minha esposa, porque sabia que ia soar como maluquice. Então carregava sozinho. A peça de metal guardada no fundo da gaveta parecia pulsar cada vez que eu a pegava na mão. E juro para você, tinha horas que parecia mais pesada do que no dia anterior. Teve uma noite em que acordei no susto, suado, coração disparado. Sonhei com o Ronaldo parado na beira da estrada, embaixo de um céu coberto de nuvens negras. Ele não falava nada, só me mostrava a porta entre as árvores. Quando acordei, a peça de metal estava no criado mudo, mesmo eu tendo deixado ela na gaveta trancada. Não sei te explicar como foi parar ali. Aos poucos, eu fui ficando obcecado. Comecei a pesquisar por aquele tal de Vale de São Damião, o nome que ele tinha deixado escapar no churrasco. Nada. Nem mapa antigo, nem registro de distrito, nem vila perdida. Como se nunca tivesse existido. Isso só aumentava minha angústia. Eu voltava para o trabalho e, no meio da correria dos caminhões, tinha a impressão de ver Ronaldo de relance. Um vulto magro, parado entre as pilhas de caixas, me encarando em silêncio. Quando virava a cabeça, não tinha ninguém. Teve um dia em que ouvi o nome dele sussurrado bem atrás de mim, mas quando olhei, só encontrei corredores vazios. O pior foi no espelho do vestiário. Depois do expediente, enquanto lavava o rosto, vi atrás de mim a figura dele. Não era reflexo meu, não. Era ele do jeito que lembrava. Magro, mochila nas costas, olhar distante. Me virei rápido, mas não tinha nada. Quando voltei os olhos para o espelho, a imagem dele se dissolveu igual fumaça. Daquele dia em diante, a rotina virou tormento.
Eu trabalhava feito máquina, mas o pensamento ficava preso naquela porta e no destino do Ronaldo. Será que ele encontrou outro caminho? Será que ficou preso em mais um mundo estranho? Ou será que se perdeu para sempre, vagando em lugares que a gente nem imagina? Minha saúde começou a cobrar o preço. Insônia, palpitação, nervos à flor da pele. Teve um colega que brincou: "Tá ficando velho, Zeca." Mal sabia ele o que eu carregava por dentro. E aí, numa madrugada silenciosa no galpão, enquanto eu conferia uma carga sozinho, aconteceu. O portão dos fundos estava entreaberto, batendo devagar com o vento. E por um instante, eu juro que vi. No escuro, entre as sombras das pilhas de madeira, havia uma porta. Não uma porta comum do galpão, mas uma de madeira velha, descascada, igual a que Ronaldo descreveu. Meu coração quase saiu pela boca. Pisquei, esfreguei os olhos e a porta não estava mais lá. Só o corredor vazio. Mas aquele segundo foi suficiente para me deixar apavorado. Foi nesse momento que eu percebi. A história dele não tinha acabado. E de um jeito ou de outro, agora também era a minha. Depois daquela madrugada em que eu vi a porta entre as sombras do galpão, nada mais foi igual. Eu comecei a trabalhar com medo. Cada corredor escuro parecia esconder aquela madeira descascada. Cada batida do vento contra as chapas de ferro me fazia pular. Eu sabia, no fundo, que não era alucinação. A porta tinha me escolhido do mesmo jeito que escolheu o Ronaldo. Carregando aquele segredo sozinho, eu passei a evitar todo mundo. No horário de almoço, me trancava no escritório para comer em silêncio. Nas pausas, ficava olhando para o nada, igual ele fazia. E aos poucos, percebi que estava ficando parecido com o Ronaldo. O silêncio dele agora era meu também. A peça de metal continuava guardada comigo, mas ela parecia ganhar peso, como se sugasse energia. Um dia, de curiosidade, tentei jogar fora. Peguei o carro, fui até uma estrada de terra afastada e joguei o objeto no meio do mato. Só que na manhã seguinte, quando fui vestir a calça de trabalho, lá estava a peça no bolso, fria, pesada, me lembrando que eu não tinha escolha. Numa tarde abafada, de céu vermelho de poeira, eu estava fechando o galpão quando senti aquele cheiro elétrico, o mesmo que vinha do Ronaldo às vezes. Virei e lá no fundo, perto da pilha de paletes, vi um vulto. Ele, magro, parado, mochila nas costas, olhos sem expressão. Só que dessa vez não foi ilusão. Eu senti. O ar ficou pesado, meus ouvidos zumbiam. A boca secou, mas mesmo assim eu falei: "Ronaldo, você encontrou outra porta?" Ele não respondeu. Só levantou o braço devagar e apontou para a parede lateral do galpão. Quando olhei, lá estava. A porta, igualzinha a que ele descreveu anos atrás. Madeira velha, tinta descascada, cravada no nada, sem parede nem batente. Só a porta de pé. Meu corpo travou. Eu queria correr, mas não consegui. A maçaneta brilhava como se me chamasse. Virei de novo para olhar o Ronaldo, mas ele já não estava mais. Só restava o silêncio, quebrado pelo vento batendo nas telhas. Respirei fundo e pensei: e se do outro lado não tiver nada? E se eu perder tudo como ele perdeu? Mas e se essa for a chance de entender o que aconteceu? Cheguei perto, estendi a mão. O metal da maçaneta estava frio, mais frio do que devia. Quando girei, a porta abriu sem fazer barulho. Do outro lado não era o depósito. Era mata fechada, úmida, com cheiro de terra molhada. Igualzinho à descrição dele. Fiquei parado na soleira, com o coração batendo forte. Bastava um passo para atravessar. Eu tremia, suava, mas no último instante, recuei. Fechei a porta com força e quando abri de novo só tinha parede de ferro atrás. A porta sumira, como se nunca tivesse existido. Desde aquele dia, nunca mais vi Ronaldo. Mas a peça de metal continua comigo, escondida no fundo da gaveta. Às vezes, quando pego ela na mão, sinto como se ainda tivesse uma escolha a fazer. Como se em algum momento a porta fosse aparecer de novo, me esperando. E é aí que eu fico pensando, meu amigo, será que a gente está mesmo preso na nossa realidade? Ou será que qualquer porta em qualquer canto pode nos levar para outro lugar, apagar nossa vida inteira, nos jogar num mundo onde ninguém conhece nosso nome? Eu nunca encontrei resposta. Só sei que desde então
Cada porta entreaberta me dá calafrio. E cada vez que fecho os olhos, vejo o Ronaldo parado apontando o caminho. Agora te digo, você teria coragem de atravessar? Bem, meus camaradas, essa foi a história de hoje. Se gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, contando se já passou por algo parecido ou se teria coragem de abrir uma porta dessas. Se inscreve no canal que tem caos novo todo dia. E olha, se quiser sentir mais frio na espinha, clica no último vídeo que eu contei por aqui. Garanto que vai te deixar arrepiado. Um abraço do Zeca Estrada e eu te espero na próxima viagem.